Conecta TCE está no ar. Zelar pela lei, pela ética e pela correta aplicação do dinheiro público é uma missão que exige independência e rigor técnico. No sistema de controle externo, essa função cabe ao Ministério Público de Contas, o órgão que atua junto ao tribunal para garantir que as decisões administrativas respeitem sempre o interesse da sociedade. Recentemente, o Ministério Público de Contas de Mato Grosso passou por uma importante mudança em sua chefia. Para falar sobre os desafios dessa nova gestão, as prioridades para 2026 e a importância da segurança jurídica na gestão pública, recebemos hoje o novo Procurador-Geral de Contas, William de Almeida Brito Júnior. William, seja bem-vindo ao Conecta TCE. E para quem está nos assistindo, qual é a relevância e a importância do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Bem, Cíntia, boa tarde, muito obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar participando desse programa, esclarecendo para a sociedade a importância do Tribunal de Contas e hoje especificamente do Ministério Público de Contas, que é um Ministério Público, uma instituição dentro de outra instituição. Nós funcionamos dentro do Tribunal de Contas de Mato Grosso e todos os processos que são submetidos à análise do Tribunal de Contas, todas as fiscalizações, auditorias, prestações de contas de todas as prefeituras, câmaras municipais, órgãos estaduais, obrigatoriamente tem que ter um parecer do Ministério Público antes de ser analisado pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Perfeito, William. Quem está nos assistindo, imagino que tenha muitas dúvidas relacionadas aos ministérios, porque são muitos, né? E às vezes as dúvidas elas estão bem relacionadas ao funcionamento. E aí nós temos hoje o Ministério Público também do Estado. E qual que é a diferença desses dois, informando aí de forma simples para quem está acompanhando? Cíntia, sua pergunta é muito relevante, pois quem não é da área jurídica, quem não é da área do direito, até os que atuam no direito, muitos às vezes confundem as instituições. O Estado brasileiro é formado por 3 poderes. Sabemos que é o poder executivo, que é o governo do Estado, o poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, quem faz as leis, e também o poder judiciário, aquele que julga todos os problemas, os litígios, que são os juízes. E além desses 3 poderes, tem um órgão autônomo que chama Tribunal de Contas. O tribunal que vai julgar todos os gestores públicos, ele vai orientar os prefeitos a agir da melhor maneira possível na aplicação dos recursos e aqueles que aplicarem de forma incorreta serão responsabilizados perante o Tribunal de Contas. E dentro do Tribunal de Contas tem um órgão, como eu já até adiantei no início da entrevista, se chama Ministério Público de Contas. O nome se parece muito com o Ministério Público comum, dizemos assim, que é o Ministério Público Estadual, onde trabalham os promotores de justiça. Os promotores de justiça, como quase todos conhecem, é aqueles que entram com a ação criminal, com aqueles que cometem crimes e também zela pelo direito das minorias, das crianças, adolescentes, das mulheres, que cuida da questão das vítimas de feminicídio, do meio ambiente. Isso aí são os promotores de justiça que atuam perante o Poder Judiciário. Agora, os procuradores do Ministério Público de Contas é uma instituição pequena, com apenas hoje 3 procuradores, que são concursados, são vitalícios. Foi feito um concurso nacional, isso em 2009, tomamos posse, e hoje somos 3 procuradores de contas, que dentro do Tribunal de Contas analisamos todos os processos, todas as prestações de contas, todas as licitações em que há dúvida sobre se ela foi correta ou não, se houve um direcionamento, um superfaturamento, um desvio de recursos de verba pública, tudo isso o Tribunal de Contas tem uma lupa para olhar e o Ministério Público de Contas ele emite um parecer para orientar os conselheiros na tomada de decisão. Perfeito. E isso é muito relevante para quem está nos assistindo, principalmente porque demonstra o quanto o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso leva a sério a questão da gestão pública e da política pública, ou seja, o orçamento público bem investido, orientado,
obviamente, com as leis e o rigor que eles necessitam para a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso junto aos municípios e ao Estado, junto ao governo. E, William, você tem uma trajetória muito bonita e repleta, né, de experiências importantíssimas. Inclusive, você já foi Procurador-Geral de Contas em 2013, né, em 2014, ali naquele biênio. Qual que é a diferença dessa sua gestão daquele período, de 2013, para o de hoje? Bem, ótima pergunta. Como eu até já adiantei, o nosso concurso foi realizado em 2008, tomamos posse em 2009, 4 procuradores. Hoje, com a nossa alegria, pela primeira vez na história do Estado do Mato Grosso, temos um conselheiro do Tribunal de Contas que veio oriundo da carreira do Ministério Público de Contas, que é o conselheiro Alisson Alencar, que ele tomou posse no lugar do conselheiro Walter Albano, que se aposentou. Então, hoje, uma vaga de conselheiro está preenchida por um procurador de contas, técnico de carreira, e hoje ficamos 3 procuradores. E hoje mudou a realidade muito, né? Em muitos anos, são praticamente 13 anos que eu volto à chefia do Ministério Público. Hoje mudou muito a realidade do Estado, o Estado cresceu muito. Sim. O orçamento do Estado hoje se multiplicou, são muito mais recursos. Nessa época que eu fui procurador-geral, nem tinha tido a Copa do Mundo. Olha ainda só. A sede em Cuiabá, que foi em 2014. Então, os desafios era preparar a cidade para a Copa do Mundo, a questão do VLT, das obras, de todo esse problema que foram aquelas obras necessárias para Cuiabá se tornar sede. Era uma época diferente, onde tanto no âmbito estadual como federal se procurava muito a questão da corrupção, da Lava Jato. Hoje o Tribunal de Contas ele vai atrás daqueles, como se digam assim, corruptos, que às vezes desviam recursos, mas hoje o tribunal ele foca muito mais no preventivo. Hoje a atuação do tribunal ele já percebeu que não adianta você só ser repressivo. Quando é necessário, tem que punir. Exato. Mas muitas vezes o dano já ocorreu há muito tempo. Sim. Muitas vezes você não consegue recompor aquele dano. Como diz na linguagem popular, a vaca foi para o brejo. Sim. Hoje o Tribunal de Contas, de maneira acertada, ele tem feito um trabalho de prevenir litígio, prevenir erro, um trabalho de capacitação dos gestores públicos, dos prefeitos e até falando um novo produto do Tribunal de Contas, ele agora nessa semana vai fechar mais uma turma de MBA, de especialização para mais de 1.000 gestores públicos, que o Tribunal de Contas, em parceria com uma faculdade renomada de São Paulo, tem capacitado os gestores. Já vai ser a segunda turma de praticamente 1.000 alunos de todos os municípios do estado para capacitar e evitar que ocorra erros. Sim, e você citou um ponto muito relevante na sua fala com relação a prevenir ou desequilíbrio, algum erro de corrupção dentro da gestão pública. O presidente Sérgio Ricardo, o presidente do Tribunal de Contas, ele tem tido ação muito relevante no sentido de aproximar os gestores do Tribunal de Contas junto a essas formações que você bem citou, para que o gestor consiga, antes de alguma coisa, de algum erro que aconteça ali na gestão, seja prevenido, seja orientado. Então, antes, o Tribunal de Contas ele tinha mais um rigor no sentido de punir, sim, ou de ser algo repressivo, mas hoje o Tribunal de Contas consegue se aproximar do cidadão, como você bem informou sobre o MBA, por exemplo, que é algo muito inovador nesse sentido. E aí, com relação aos desafios, naquela época de 2013 para cá, você acha que mudou muitas coisas com relação aos desafios dos gestores? Como que está o seu olhar hoje como Procurador-Geral de Contas? Sim, mudou muito, né? E logo após esse período ainda veio pandemia, ou seja, todo mundo mudou. Sim. Né? Hoje temos a grande questão polarização política, de esquerda com direita, esses grandes problemas mundiais que a gente tem acompanhado, né? A questão do Irã, de Israel. Então, o cenário global mudou muito. Exato. Então, hoje eu também coloco um grande desafio para o gestor se adaptar às novas tecnologias. Hoje as licitações, as compras públicas, hoje a grande maioria não é feita mais no papel, é feito tudo online, pregão online, as licitações. Então os gestores eles têm que se capacitar cada vez mais para utilizar das novas tecnologias em seu favor.
Então, hoje, na minha opinião, o maior desafio é o gestor se adaptar às novas tecnologias, às novas formas de governança, às novas formas de saber lidar com a coisa pública. Sim. Que hoje temos muitas plataformas, muita tecnologia que pode auxiliar o gestor. O Tribunal de Contas, ele sempre dá um suporte muito interessante e os gestores realmente procurar cada vez mais estudar, aprender, se capacitar, porque ao longo dos anos, o tribunal já tem mais de 75 anos de existência de contas, e já percebeu que a maioria dos erros dos gestores públicos não é por má fé, é por não saber, Exato. entendeu? Não saber como proceder. Por exemplo, muitos gestores às vezes reclamam que o dinheiro não chega nas prefeituras, mas muitos não sabem fazer um projeto bem feito para que o governo federal ou o governo estadual faça a aplicação daquele recurso. Muitas vezes deixa de receber um recurso importante por falta de projeto, por falta de conhecimento. Então, hoje, eu digo que a bola da vez é o conhecimento, aprender a fazer a coisa certa. Você tocou num ponto excelente, que é essa questão do não conhecimento dos gestores, às vezes, na elaboração do projeto. E uma questão que é muito interessante, o Ministério das Cidades do Brasil, ele teve algumas atualizações para, inclusive, essa gestão e organização e planejamento dos projetos. E você, como Procurador-Geral de Contas, como que você faz para lidar com as diferentes situações de cada município? Porque o estado de Mato Grosso é muito grande, cada município tem a sua particularidade, a sua economia. Então, como que você, como procurador hoje, vê essa questão? Sim, como o nosso próprio presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo, sempre fala nas suas palestras, nos seus eventos, Mato Grosso é um estado muito rico, mas ao mesmo tempo tem regiões muito pobres. Tem ilhas de prosperidade, os grandes municípios do agronegócio, mas também muitas ilhas de pobreza. Exato. Então, o Brasil é muito desigual e Mato Grosso também não é diferente. Então, temos municípios que estão muito avançados, mas municípios que estão muito aquém. Então, por isso, nós olhamos cada gestor de maneira diferenciada. A gente analisa processo por processo. Nós temos, apesar de ser poucos procuradores, mas temos uma equipe boa de analistas concursados e também de assessores técnicos qualificados que nos auxiliam a olhar cada demanda que está dentro dos processos que tramitam no Tribunal de Contas. Perfeito. Então, para a gente ver, para a gente poder separar o joio do trigo, Sim. Aquele gestor que ele errou porque ele quis fazer alguma coisa errada para ter um benefício para si, por exemplo, ou aquele gestor que simplesmente desconhecia a norma, não sabia como proceder. Aí, nesse caso, quando ele desconhece, nós sugerimos recomendações, determinações para que ele corrija. Mas aquele gestor que realmente insiste no erro, aquele gestor que quer ter um benefício para si e não para a sociedade, não para o cidadão, e que quer fazer alguma coisa errada, esse vai ter o rigor da lei. Esse o Ministério Público vai pedir a sua condenação e o Tribunal de Contas, os conselheiros, estando de acordo, eles podem determinar que aquele gestor devolva recursos públicos ou pague multas e seja responsabilizado. Ou seja, é um órgão que realmente atua no combate à corrupção e a problemas gerados ali na gestão pública para que você, cidadão, realmente tenha o melhor serviço. William, acredito que é uma dúvida de muitos espectadores que estão nos assistindo como funciona uma sessão do Tribunal de Contas. Mas especificamente da sua função como Procurador-Geral de Contas, nos conte como que é, qual que é a ordenação ali da sessão, qual que é o seu papel primordial. Bem, então o Ministério Público de Contas ele tem dois papéis no dia a dia do Tribunal de Contas. O primeiro ele emite parecer, como eu já disse, é uma opinião técnica jurídica sobre o trabalho técnico do tribunal, dos auditores que analisou um processo, uma prestação de contas, por exemplo. E após ter um trabalho de técnico dos auditores, o gestor ter dado o direito dele se defender, o Ministério Público de Contas ele dá um parecer imparcial, técnico. O Ministério Público de Contas não tem partido, não tem lado, ele sempre está do lado da lei e do lado do cidadão. Que é o correto. Que é o correto. O Ministério Público de Contas ele é sempre imparcial e técnico. Então ele vai emitir um parecer escrito.
em todos os processos que vão ser julgados depois pelo relator e pelos conselheiros no plenário do tribunal. Aí você me perguntou, e durante a sessão? Então, todos os processos que nós obrigatoriamente vamos nos manifestar por escrito vão ser julgados pelo Tribunal de Contas numa sessão. Geralmente uma sessão plenária presencial, que é toda terça-feira no período da tarde, ou no plenário virtual, que também o tribunal julga os seus processos. Nessa sessão presencial, como funciona? O presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo, ele vai chamar processo por processo, e o processo 1, ele vai falar do relator, conselheiro Alisson Alencar, por exemplo. Ele vai fazer a leitura do seu relatório. Aí, na discussão, o Ministério Público de Contas ele tem a liberdade de pedir a palavra e de poder defender o seu parecer, se for o caso, se ele achar relevante, defender seu parecer, o seu posicionamento. Aí o presidente depois encerra a discussão e passa para o julgamento. Então, todos os pareceres, se o Ministério Público não pedir a palavra, quer dizer que ele manteve o seu entendimento do parecer escrito. Perfeito. Mas se ele quiser pedir uma parte, para ele complementar alguma coisa na sessão, que é uma sessão transparente, ela é transmitida pela TV Contas, né, pelo canal da Assembleia e do Tribunal de Contas na TV aberta, também no YouTube, né, no site do tribunal ele passa pelo YouTube, ou seja, qualquer cidadão brasileiro ou do mundo que queira assistir a sessão, ela é sessão aberta, então todos podem assistir os debates e o Ministério Público de Contas pode pedir a palavra e se manifestar em todo e qualquer processo. Perfeito. Então, você que tem dúvida ou deseja assistir uma sessão, ela sempre está disponível às terças-feiras, Exatamente. como o William bem comentou, para você aprender um pouco mais e também entender como está sendo gerido o orçamento público, compreender também como é que está sendo a atuação do Tribunal de Contas. Você está assistindo ao Conecta TCE, um programa exibido em emissora de concessão pública que reforça o compromisso com a informação de interesse da sociedade. E o entrevistado de hoje é o novo Procurador-Geral de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, William Brito Júnior. William, continuando o nosso bate-papo, a nossa entrevista que está sendo, para quem está nos assistindo, muito relevante. Você comentou muito bem aqui que vocês não levam essa questão partidária, não levam questões pessoais para um parecer. Sim. É um desafio atuar assim? Vocês encontram percalços ou problemáticas com relação ao prefeito ou um gestor público que tem alguma coisa, alguma demanda que vocês precisam ter um parecer, às vezes, um pouco difícil, uma decisão complexa? Como que vocês lidam com isso? Não, na verdade é super natural, Bacana. Funciona tranquilamente. O Ministério Público de Contas, como eu disse, é uma instituição que funciona dentro da instituição Tribunal de Contas. Estamos dentro da estrutura administrativa do Tribunal de Contas, mas lá nós temos nossa autonomia e nossa independência funcional. E o nosso trabalho ele é respeitado por todos os conselheiros, pelos técnicos do tribunal e também por todos os gestores públicos. Nesses 17 anos que eu estou aqui, eu não tive nenhum momento de pressionar para que eu dê um parecer de um jeito ou de outro. Pelo contrário, eles nos respeitam. Então isso é muito bom, porque nós temos total liberdade de emitir a nossa opinião de acordo com o que está nos autos. O que são autos? É o processo. Sim. De acordo com o que está no processo. Não olhamos a bandeira partidária do prefeito, se o prefeito é de esquerda ou se é de direita, se ele veio da oposição, da situação. Para nós não tem nenhuma relevância, porque o Ministério Público de Contas nós não podemos ter nenhuma filiação partidária e não podemos ter nenhum lado político. Nós defendemos sempre a lei e o interesse do cidadão. Perfeito. E eu te fiz essa pergunta exatamente para que as pessoas que estão nos assistindo percebam o cuidado e a relevância que é a Procuradoria-Geral de Contas dentro do Tribunal de Contas. Porque você tem que ter confiança realmente nos profissionais que estão atuando dentro do Tribunal de Contas, defendendo o objetivo do seu município, do Estado, enfim, da população de forma geral. E William, qual que é o seu panorama geral hoje sobre o Estado de Mato Grosso com relação aos municípios e às leis que estão em vigor? Porque tem muitas mudanças a cada
dia, né, a Sim. cada momento. O Brasil é composto por muitas leis, né? Nós temos até mais leis que outros países, né? Nossa Constituição também, ela é repleta de informações. E como que hoje você observa esse panorama geral como Procurador-Geral de Contas? Então, no Brasil é um país, como dizem muitos, é um país campeão em leis. O que quer dizer isso? O Brasil produz leis diariamente, leis nacionais, estaduais, leis municipais, e o Brasil realmente ele tem muitas leis muito boas. O Brasil tem leis que são referência nacional, como a nossa lei de proteção ao meio ambiente, o nosso Código de Proteção ao Consumidor, as nossas leis de licitações são bem feitas. Então são várias leis. O Brasil não tem problema de falta de lei. O grande problema no Brasil é a falta de aplicação da lei. Exato. Muitas vezes até a sensação de impunidade que as pessoas às vezes veem. Então, se realmente as instituições públicas primarem pelo cumprimento das leis que já existem, com certeza o cenário vai ser melhor. Exatamente, William. E em 2026, por exemplo, o que mais se discute é a insegurança jurídica que muitas pessoas sentem, infelizmente. Mas como tem muitos órgãos, né, hoje o nosso assunto aqui do Tribunal de Contas, que são sérios e leva realmente a aplicação do dinheiro público com relevância para que o cidadão consiga, de fato, ter o melhor serviço público, é algo que realmente traz essa relevância para o Brasil, principalmente nessas leis que são aí referência para outros países. E na sua atuação para 2026, né, qual que é a sua análise como Procurador-Geral de Contas? Qual que vai ser a sua postura para essa gestão? A nossa postura vai ser sempre, em primeiro lugar, a instituição se aproximar do gestor no sentido de ser parceiro. Parceiro no sentido de orientar, de capacitar e de construir soluções para os problemas da gestão pública. E é claro que aquele gestor que eventualmente insistir em fazer a coisa errada ou tiver de má fé e tiver algum problema na aplicação dos recursos públicos, esse aí terá o rigor da lei, que o Ministério Público de Contas vai pedir a sua responsabilização perante o Tribunal de Contas. Perfeito. E também complementando, hoje o Tribunal de Contas, até na solução dos grandes conflitos que são colocados o seu julgamento, hoje o Tribunal está caminhando para um sentido de consensualismo. O que quer dizer isso? De construir uma solução conjunta com os gestores, com todos aqueles envolvidos no processo, para dar uma decisão rápida, eficiente e segura para evitar que a discussão fique num processo que demora anos e muitas vezes não tem resultado. Inclusive tem as mesas técnicas. Exatamente. Hoje, até essa semana, tivemos uma mesa técnica em que o presidente Sérgio Ricardo, conselheiro-presidente, presidiu, juntamente com o conselheiro Guilherme Maluf, no sentido de tentar resolver um grande problema jurídico, financeiro, entre o Hospital do Câncer de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado. Então, um alega uma coisa, outro alega outra, e não estão conseguindo chegar num acordo. Então, o tribunal institui essa mesa técnica, chamando todos para a mesa para discutir. A Hospital do Câncer, Secretaria de Saúde, a Promotoria de Saúde, que é o promotor Milton Matos, que é responsável por questão da saúde em Cuiabá, e o Tribunal de Contas. Então todos vão, e os técnicos do tribunal vão ajudar a construir uma solução para esse problema e evitar uma judicialização, evitar que se brigue na justiça ou que se brigue no Tribunal de Contas por anos, sendo que, na verdade, quem está sendo prejudicado é o paciente. Exato. Aquele paciente oncológico que está tratando do câncer e está precisando que o Hospital do Câncer funcione. Interessantíssimo. Essas mesas técnicas, inclusive, estão se tornando referência para outros tribunais de contas do país, porque realmente é muito relevante esse momento em que outros gestores sentam para dialogar sobre essas problemáticas. E dentro dessas mesas técnicas, você tem observado que qual tema é mais latente ou que é mais vigente nas demandas do Estado? Os temas são bem variáveis. Então, tem temas de infraestrutura, já teve tema de alimentação nos presídios, Olha só. que é um tema muito sensível. Tema de uma ferrovia também, que o traçado dela ia passar dentro do mar indígena, também um tema muito polêmico, que é tema ambiental e de indígenas.
Então, são temas diversos. Tema agora referente à saúde. Então, qualquer tema referente à gestão pública, tanto na área da saúde, da educação, meio ambiente, infraestrutura, onde não consiga um consenso e evitar aquela briga chegue ao Tribunal de Justiça, aqueles processos infindáveis, o Tribunal de Contas tem um instituto da mesa técnica, onde chegam num consenso, junto com a área técnica do tribunal, faz um acordo, ele é homologado pelo tribunal e o tribunal depois vai exigir o cumprimento dele. Você, como Procurador-Geral de Contas, atua também nas mesas técnicas? Exatamente. Em todas as mesas técnicas, há a presença, né, do Procurador de Contas, que também vai contribuir com o debate. E aí, com emite debate, parecer também? Exatamente. Aí, isso já na própria mesa técnica, a gente já faz uma discussão, já dá, e claro, quando for depois homologado ao Tribunal de Contas, terá um parecer do Ministério Público que vai estar validando ou não o trabalho daquela mesa técnica. Você está assistindo ao Conecta TCE, um programa exibido em emissora de concessão pública que reforça o compromisso com a informação de interesse da sociedade. E o entrevistado de hoje é o novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Mato Grosso, William Brito Júnior. E com relação à tecnologia e inteligência artificial, qual que é o seu olhar na parte jurídica para esses municípios? Interessantíssima essa questão. Hoje nós temos um professor da área, né, que ele é até hoje pós-doutor, que é o conselheiro Alisson Alencar. Ele vai liderar uma nova comissão no Tribunal de Contas de tecnologia, disrupção tecnológica, inteligência artificial, que hoje é a bola da vez, né? É um tema hoje que está no mundo inteiro. A inteligência artificial, ela chegou para ficar em várias áreas do conhecimento, da economia, no agronegócio, indústria, comércio, e também chegou também na área jurídica. Então, hoje são grandes os desafios da inteligência artificial. Na minha opinião, essa ferramenta importantíssima, quem souber utilizá-la da maneira correta pode estar à frente, né, das outras pessoas, mas também saber usar de maneira correta, saber que funciona muito bem, porque se você também não souber usar, ela vai ser contra você. Exato. Entendeu? Porque ela pode ajudar a elaborar relatórios, mas tem que ter sempre uma revisão humana, porque a inteligência artificial ela é programada ali por um comando de um ser humano, mas ela nunca vai substituir o ser humano. Então esse trabalho é também importante, não pode deixar ela solta, né? Que a IA, você dá um clique, ela faz seu trabalho, isso aí não funciona, tem que ter sempre uma supervisão por uma pessoa, um técnico, para que valide o trabalho da inteligência artificial. Mas eu creio que os desafios e oportunidades serão grandes nos próximos anos. Sim, e você tocou num assunto interessantíssimo, um ponto importante, que é sempre tem que ter um controle, seja de um técnico, de um humano, tratando disso. Inclusive, o Tribunal de Contas tem o Platão, que é uma ferramenta de inteligência artificial muito interessante para auxiliar nos processos, no andamento, que nós sabemos que a gestão pública ela demanda muitos documentos, né? É uma variável gigantesca de documentação, a parte licitatória também é um grande desafio, e isso pode ajudar muito, né? Tanto na parte da gestão ali do Tribunal de Contas, quanto futuramente, quem sabe, criar outros meios ali para o município também. Exatamente. Exato. William, qual que é a mensagem que você deixa para os gestores públicos que estão nos assistindo com relação à Procuradoria-Geral de Contas do Tribunal de Contas? Bem, é bom reforçar para todos os gestores públicos mato-grossenses, até a própria Associação Mato-Grossense dos Municípios, é uma instituição parceira do Ministério Público de Contas, parceiro do Tribunal de Contas, a União dos Vereadores também, porque todos nós somos servidores públicos. Desde o presidente da República até aquele servidor mais humilde da menor prefeitura do Brasil, são servidores. Nós temos que servir ao público. Então, tem que ser uma união de forças. Então, o gestor ele pode contar com o auxílio do Tribunal de Contas, em especial do Ministério Público de Contas, para tirar suas dúvidas. Podem fazer consultas formais, que o Tribunal de Contas responde essa consulta também com parecer do Ministério Público de Contas. Então, é uma instituição parceira
que está para ajudar todo e qualquer gestor público que queira fazer bem feito o seu trabalho. Então, é uma instituição aberta a todos, as portas estão abertas para dialogar, para construir consensos e soluções para os grandes problemas que aparecem na gestão pública no dia a dia. Sim. Então, você que tem interesse de saber mais sobre o Tribunal de Contas, acesse o site, assista às nossas entrevistas no canal do YouTube, no canal da TV Contas e na Assembleia Legislativa para saber mais informações. Doutor William, muito obrigada pela sua participação, foi uma contribuição gigantesca. Eu desejo muito sucesso nessa sua gestão, tenho certeza que vai contribuir muito para o Tribunal de Contas e para o Estado de Mato Grosso, que é um excelente profissional, que tem uma trajetória muito rica dentro do setor público e vai contribuir bastante para o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, estou sempre à disposição a novos convites de vocês. Perfeito. O Ministério Público de Contas é o guardião da lei dentro do tribunal, assegurando que cada centavo público retorne em benefícios reais para a população. Até o próximo Conecta TCE, porque aqui a gente fala do que faz diferença na vida real.